Bom, é, de volta aqui. Para quem não me conhece, sou o professor Valdinei Costa, sou professor do Departamento de Ciência da Religião da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, né? Esse vídeo é uma série faz parte de uma série de três, né? Esse é o terceiro, que são dedicados à disciplina de Ecumenismo e Diálogo Interreligioso, que eu ministro na licenciatura, né? Que é focada, licenciatura em Ciência da Religião, que é focada na formação de professores de ensino religioso. Basicamente o encerramento da disciplina aqui, que eu vou fazer aqui hoje. A gente está tendo que fazer esses vídeos porque, enfim, né, com essa questão do coronavírus, a universidade suspendeu as atividades presenciais e aí cada professor está se articulando de uma maneira, né? Eu ainda tinha algumas aulas que eu precisaria dar. Estou produzindo esses vídeos aqui para auxiliar meus alunos aqui. Se você não é meu aluno, né, talvez fosse interessante assistir os outros dois vídeos para entender tudo que vai acontecer aqui. Mas se você quiser também, né, pode vir aqui, né, eu vou retomar um pouco aqui. Perdão até se soar repetitivo para quem já assistiu, porque ser professor é ter a arte de dizer a mesma coisa de múltiplas maneiras, né? Porque é assim, né? Às vezes cada aluno vai prestar atenção no momento e com um determinado grupo semântico, né? Então a gente tem que ir mudando, né, o vocabulário, né, para poder dizer a mesma coisa. No primeiro vídeo dessa sequência eu falei sobre o lugar da ciência, né, diante das relações interreligiosas. Aliás, eu fiz um panorama, né, do que foi a disciplina de Ecumenismo e Diálogo Interreligioso desde o início até agora e falei sobre a questão do papel da ciência, né? Como que a ciência pode ajudar nessa mediação das relações interreligiosas, né? Sobretudo se no mundo, né, em que ela é a base daquilo que se faz em educação, né? Num segundo momento, que foi o segundo vídeo, aí eu falei mais do papel do Estado, porque as pessoas têm um douto senso, né? Digamos assim, né? Porque perceba, né? Existe ciência, existe senso comum, mas existe o douto senso, né? Que é uma coisa intermediária ali entre os dois. É uma expressão que o Bourdieu usava para quando uma coisa que é aparentemente acadêmica acaba se tornando um senso comum entre os acadêmicos e acaba emburrecendo, né? Bourdieu não fala emburrecendo, né? Emburrecendo é por minha conta, mas acaba escondendo algumas questões, né? O que acontece, né? O que é um douto senso que a gente tem aqui? Que o Estado fica longe da religião. O Estado não tem que se intrometer em matéria de religião, tem que deixar isso para decisão individual. Assim, Por que a gente fala que isso é uma coisa que não corresponde mais à realidade? Porque o Estado mudou e as religiões mudaram. Né? De um lado, Estado e Igreja, enquanto instituições, estão com problemas, porque as instituições, em geral, estão se dissolvendo, né, e abrindo espaço para a ascensão das identidades, né? E a identidade religiosa é uma das mais fortes, né? Entendem quando eu falo identidade? Identidade, aquela característica da sua pessoa, né? Aquela sua característica pessoal que se torna predominante sobre as outras. Assim, basicamente seria isso, né? Então tem gente que é católico, né? A moça é católica, mas ela é feminista também. E muitas vezes a característica dela de feminista sobressai a ser católica. Então acaba que ela se afirma muito mais como feminista do que como católica, né? Às vezes o cara é evangélico, mas ele é gay. Né? Então, embora ele goste de escutar a Aline Barros, vai à igreja de vez em quando e tal, às vezes na vida dele, ser gay determina muito mais do que ser evangélico. Assim. Agora, tem pessoas que não, que a característica religiosa, aquilo que ele escolhe como fé, acaba determinando, sendo mais predominante, né, na forma de compor a sua existência no mundo. Né? Então, identidade, né, basicamente isso está substituindo uma forma anterior de fazer identidade que era muito coletiva. Assim, a gente se definia a partir do Estado, né, como brasileiro, a partir da classe enquanto trabalhador, ou a partir do sindicato enquanto membro, né, enquanto secretária, enquanto... Agora a gente perdeu isso, né? A gente acabou caindo no mundo em que as instituições estão se derretendo, se dissolvendo, se flexibilizando, a gente tem muita desconfiança delas, e acaba que a gente começa a compor a identidade de um outro jeito. Assim. Esse mundo, ele exige um outro pacto social em torno da laicidade. A laicidade não mudou no sentido de busca do bem comum.
Aquilo que seja bom para todas as pessoas de quaisquer religião. Isso é a mesma coisa da laicidade anterior e da laicidade de agora. Agora, não dá mais para ser uma laicidade em que o Estado se abstenha de falar de religião. Porque quando ele se absteve de religião no primeiro momento, ele entregou tacitamente algumas coisas do controle social às igrejas. E agora as igrejas não dão conta mais de controlar aquilo que se faz em matéria de religião. Existem práticas nocivas surgindo, cujas instituições têm baixo controle disso. Então, eu até passei o texto da Daniele Revilegier, né, por uma laicidade mediadora, que seria o quê, né? A laicidade no sentido de que o Estado e alguns agentes especializados em religião, né, os próprios padres, sacerdotes, né, ou as próprias igrejas propriamente dita, né, o Estado faz acordos aqui para tentar fazer algum tipo de mediação nas relações, assim. E talvez ele empodere agentes para fazer essa mediação, né, entre os agentes especializados e entre os indivíduos em si, né. Ela dá alguns exemplos da França, assim, mas eu acho que a ideia geral é que é o importante da gente gravar, né? Esse aqui é um detalhamento, volta aí no segundo vídeo. O que me interessa aqui é o papel do professor de ensino religioso no meio disso tudo. Porque quem é o professor de ensino religioso, via de regra? Ele é um agente autorizado pelo Estado. Ele é um agente estatal? Não. Né? Por isso a gente defende tanto a liberdade de cátedra. Cada um tem liberdade para compor sua aula, né, da sua maneira aí, né? E nem sempre vai agradar todo mundo, mas o professor tem liberdade de cátedra. Só que ele é um agente que tem liberdade de cátedra, mas está autorizado pelo Estado para fazer o que faz. Então ele, de certa maneira, ele é um agente com poder público. Entende? Ele é autorizado por uma comunidade que, pagando seus impostos, financia o salário desse professor para trabalhar em prol daquilo que é o objetivo do Estado, né? E num sentimento republicano, né, da busca do bem comum. Né? Aqui, né, o que nos interessa, né, é que, de uma maneira mais direta, assim, o professor de ensino religioso, ele talvez, de todos os professores, seja aquele que mais teve uma relação ambígua com isso. Porque, enquanto você tinha o regime de padroado, você não tinha Estado com ideal laico no Brasil. Assim, você não tem isso, né? Com a proclamação da República, a laicidade foi um princípio tão arbitrário assim, que se retirou o ensino sobre religião da escola. Assim, você separou e eliminou qualquer ensino religioso. Ali, 1890, ali, né, Rui Barbosa, proclamação da República. Só que nos anos 20 e 30, que é quando a gente redesenha o Brasil moderno, basicamente assim, o nosso Brasil ele tem uma identidade com a modernidade que é muito mais forjada entre os anos 30 e os anos 80, né, ali pegando desde o getulismo até o regime militar. Então, esses 50 anos, né, acabam sendo muito mais determinantes para que é o Brasil moderno do que coisas que aconteceram antes. Não que elas não sejam importantes, os historiadores me matariam se eu disser isso, né? Mas é porque as transformações são muito radicais nesses 50 anos, né? O nível de urbanização, o nível de sofisticação de meios de comunicação e transporte, a seca e a migração nordestina, né? Migração norte-nordeste, né, em geral. Então você tem uma série de coisas acontecendo que vão criando um Brasil diferente, assim. No meio desse rolo, né, não é que o ensino religioso volta, assim, é uma coisa interessantíssima, assim. Uma escola novista, né, que seria da tradição mais liberal, aparentemente defensora da liberdade, né, que é o Francisco, né, Francisco Campos, deixa eu só conferir aqui para não falar quem era o ministro da Educação do Getúlio Vargas lá, que reintroduziu o ensino religioso. Me fugiu aqui a cabeça o sobrenome, mas é isso mesmo, não errei não. Francisco Campos, né, Francisco Campos era o ministro lá da Educação, né, lá do Getúlio Vargas, né, o equivalente, né, ao nosso ministro da Educação, que reintroduz o ensino religioso no colégio, e aí já numa questão de, percebendo que o pluralismo religioso está avançando no Brasil, o que esse ministro faz? Esse ministro torna a matrícula facultativa, né? Era uma coisa que já no Império já tinha, tá? Algum ensaio disso, mas como lei forjada, da maneira que se redesenha, você tem o ensino religioso e você tem ele com matrícula facultativa. Quem não é católico, não quiser assistir o ensino religioso, não precisa assistir. Dos anos 30 para cá, muitas vezes, quando se pensa em ensino religioso, é o ensino de uma religião dentro do colégio. Uma religião específica. O problema é que isso atenta contra a profissionalização desse camarada. Entendeu? Isso
antes de ser, assim, só qualquer, antes de da gente discutir aqui se é confessional ou se não é confessional ou qualquer outra coisa, a gente tem que entender que o profissional que dá aula, ele é um especialista nisso. As pessoas no Brasil têm uma grande dificuldade de entender nisso. A gente tem até um ditado para isso, né? Quem sabe faz, quem não sabe ensina. Né? E é terrível falar isso, porque, pelo contrário, né? Ensinar é um fazer. Entende? Existe o técnico do ensino. O ensino é um serviço que demanda um especialista para isso. A grande questão é, quando alguém vai dar aula sobre religião, ele pode dar aula de uma maneira amadora, de uma maneira não profissional, né? Que de certa maneira, né, qualquer lugar pode fazer qualquer tipo de educação, né? Não sou eu aqui a restringir qual é o tipo de educação que tem que ser em qualquer lugar, não, que a educação seja livre, né? Agora, qual é o tipo de educação que se faz dentro de colégio? A princípio, deveria ser uma educação profissionalizada. Tem que ter um profissional específico para fazer isso. Agora, como a gente vai profissionalizar esse profissional, né? Desculpa, né? Ficou o pleonasmo, né? Como a gente vai profissionalizar o professor, né? No primeiro vídeo eu dei a dica, né? Ciência, né? E no segundo vídeo eu falei, ó, se ele for um agente público, né? Isso se agrava. Porque mais ainda ele vai precisar de um critério que não esteja vinculado a uma religião apenas, né? Por quê? Porque na sua sala de aula vão existir alunos diferentes da sua religião. E perceba, gente, não adianta você falar, igual que é o argumento que se usa no Rio de Janeiro, né? Ah, você pode dividir as classes por religiões. Então vai ter a classe dos católicos, a classe dos evangélicos e a classe, sei lá, dos espíritas. Gente, isso não funciona, porque os evangélicos brigam entre si, vocês não sabiam disso, não? Põe o Augusto Nicodemos, é terrível falar isso, porque os dois votaram no Bolsonaro, né? Mas, põe o Augusto Nicodemos do lado de um Silas Malafaia e põe eles para poder discutir. Vocês vão ver que são dois jeitos de ser evangélico completamente diferentes, né? Do lado do Henrique Vieira, então, aí sai faísca. Põe o Leonardo Boff para conversar com o padre Marcelo. São dois tipos de catolicismo diferentes. Vocês acham que a sociedade vai reproduzir isso? Não. Né? São jeitos diferentes de fazer religião, mesmo no interior das mesmas religiões. Então, mesmo um professor que seja focado numa única tradição, ele não estará habilitado a ensinar sobre religião se ele não levar em consideração o conhecimento daquilo que eu defendo, que é o conhecimento das relações interreligiosas produzido pelo estudo científico das religiões. É um conhecimento sobre o que é tolerância, o que é pluralismo, o que é diversidade, o que é fundamentalismo, o que é sincretismo. E a partir dali compor, né, narrativas sobre o que é as religiões para poder trabalhar. Assim. É um critério técnico, não é um... Né, isso é o que eu defendo, tá? Agora, para os meus alunos, eu passei aqui como requisito, porque o que me interessa aqui, desse momento para frente, é o ecumenismo e o diálogo interreligioso, que é o tema da disciplina. O que acontece? Que faz um professor de ensino religioso em relação às relações interreligiosas, né? Eu passei aqui para os meus alunos um artigo, que eu vou deixar aqui o link na descrição, que é do Elivaldo Custódio e do Remy Klein, que são pessoas, assim, principalmente o Remy Klein, assim, especializadas em ensino religioso, escrevem muito sobre isso. E aqui eu passei um artigo que chama Ensino Religioso e Diálogo Interreligioso nas Escolas Públicas. Um desafio a ser enfrentado. É muito difícil achar termos técnicos ou manuais sobre o que fazer. O que a gente acha mais são textos como esse aqui, né, que vão apresentar mais os desafios. Né? Qual que é a dificuldade, né, para as questões de ensino religioso e de diálogo interreligioso. Né? Eu aqui vou tentar dar um passo em relação a isso aqui. Eu não só vou falar dos desafios, mas também vou apresentar proposta, né? Uma delas vocês já viram aí desde o início do vídeo, né? Mas, para não ficar me repetindo, a base da minha discussão, pelo menos uma parte da minha discussão, vai estar nesse texto. Só que esse vídeo aqui não é sobre o texto. Então, ou seja, quem só leu o texto vai ter uma parte da explicação. Quem só assistiu o vídeo só vai ter outra parte da explicação. O ideal é que as pessoas façam as duas coisas, principalmente aí para quem está se preparando para a avaliação da disciplina aí, de ecumenismo e diálogo interreligioso. Né? Se você está assistindo aí o vídeo só de curiosidade, você não tem preocupação com isso, né? Melhor para você. Vamos lá, né?
Vou ler o resumo do artigo, que aí dá um panorama aqui para a gente começar a discussão. O presente artigo tem por objetivo discutir o desafio do ensino religioso e do diálogo interreligioso nas escolas públicas. Apresenta sucintamente conflitos existentes em torno das discussões atuais. Contextualiza a trajetória do ensino religioso no decorrer da história, a compreensão do pluralismo religioso e o direito à liberdade religiosa como direito, né, à liberdade de consciência, de crença e de culto. A tolerância nas diferenças, bem como a necessidade de autoridade, né? Essa frase está meio perdida aqui no resumo, mas é mais para outro tema, né, que eles vão abordar. O artigo também aborda as questões sob o novo horizonte do diálogo interreligioso, diante do pluralismo religioso. Finaliza com questões práticas sobre o ensino religioso nas escolas públicas, virando assegurar o respeito, né, à diversidade cultural religiosa e garantir a integridade das diferentes tradições religiosas no Brasil. Esse é o objetivo do Elivaldo Custódio e do Remy Klein, né? É triste o que eu vou fazer aqui, né, porque o Remy Klein morreu esse ano, né, mas eu acho que é um tipo de homenagem também. Vocês vão perceber que eu sou bem crítico a esse texto, assim, né? Tem muita coisa nesse texto aqui que não me agrada, embora eu estou usando ele aqui de base para a gente poder refletir aqui, mas eu acho que essa é também uma forma de homenagear e de ultrapassar. Na ciência é assim, né? A gente homenageia os nossos amigos discordando deles, né? E combatendo algumas teorias, né, para sofisticá-las, né? Aparando, né? Não é exatamente combatendo, mas aparando algumas discussões para tentar sofisticá-las, né? Tenham paciência comigo, né, nesse critério. Só beber uma água aqui, rapidinho. Vamos lá, né? Como que o texto do Elivaldo e do Remy Klein se dividem, né? 3 partes, como ele anunciou no resumo. A primeira parte ele vai contextualizar o que é o ensino religioso. Na segunda ele vai falar do pluralismo religioso como um paradigma para as relações interreligiosas. Perceba que é uma palavra-chave. Por isso que lá no início da disciplina eu comecei conversando sobre o que é pluralismo. Porque a pluralismo é uma palavrinha que a gente usa para analisar relações interreligiosas. E aqui a segunda parte do texto deles, né, muito sagazmente, eles percebem que o paradigma é esse. Se você não discutir pluralismo, você não consegue avançar para uma discussão sobre diálogo interreligioso. E se você não discutir pluralismo, você não consegue também casar, né? Como que as reflexões sobre diálogo interreligioso migram para dentro de umas discussões sobre sala de aula, né? Sobre o que a gente pode, como a gente pode agir em sala de aula. Partes que eu não gosto no texto. Gente, essa contextualização do ensino religioso, desculpa o jeito que eu vou falar, mas eu tô de saco cheio disso. Eu não aguento mais. O que acontece? Toda vez que a gente pega alguém discutindo ensino religioso, assim, grosso modo, as pessoas voltam naquele negócio. Primeiro o ensino religioso foi confessional, depois o ensino foi ecumênico, depois voltou a ser um ensino não confessional. Todo mundo já sabe disso, gente. A literatura especializada já está cansada de saber disso. Se você que está me assistindo aí não sabe, desculpa, mas tipo assim, pra gente que já está com um pouquinho mais de experiência, cansa. Porque as pessoas ficam contando a história do ensino religioso e com pouca análise teórica mesmo, sabe? A teoria fica muito assim, diacrônica, por assim dizer, e sempre repetindo a história. Então, o que é a reflexão sobre ensino religioso no Brasil? Muitas vezes ela se reduz a contar a história do ensino religioso e ficar fazendo propostas de boa vontade, de quem quer um bom relacionamento entre as religiões. Mas faltam critérios técnicos. E por que faltam critérios técnicos? É porque a ciência da religião muitas vezes fica longe dessa discussão. As discussões sobre ensino religioso, elas precisam se aproximar mais. E aí eu faço um apelo. Meu amigo cientista da religião, minha amiga que trabalha com ciência da religião, por favor, pense na educação de vez em quando, nas suas pesquisas. Tá bom? Porque a gente precisa de ter pelo menos uma dica ali de como a gente pode aplicar isso ou elaborar isso didaticamente. Dá umas dicas. Bote isso como uma pergunta para você. Agora, do outro lado, também faça um apelo. Você que é professor, você que é professora, você que é licenciada em ensino religioso. Você tem que estudar mais de ciência da religião. Ver o que está acontecendo nas pós-graduações. Se ficar só no mundinho fechado das graduações, a gente não vai fazer essa interlocução. Tá bom? Então, nos ajudem nisso aí, né? Eu até vou falar uma coisa aqui bem chata aqui. Por exemplo, tem o compêndio, né, de ciência da religião. Ele vai fazer uma coisa parecida com o que o Elivaldo Custódio e o Remy Klein fazem aqui. Ele anuncia uma coisa no título,
né, que é ciência da religião aplicada ao ensino religioso. Mas, curiosamente, o Sérgio Junqueira, ele não aplica o ensino religioso, a ciência da religião ao ensino religioso no texto que tem esse título. Assim, Sérgio Junqueira tem muitos outros textos que acabam explicando isso muito melhor do que o jeito que está no compêndio. O livro é ótimo, mas talvez um dos artigos do livro, ou um dos capítulos do livro mais fracos, sejam sobre ensino religioso. E que é, assim, do espírito da época. O espírito da época é contar a história do ensino religioso. O Elivaldo e o Remy Klein, que estão trabalhando aqui num texto, né, próximo, né, das datas de publicação ali do Sérgio Junqueira, eles não fogem disso. Assim. A primeira parte do texto é contextualizando o ensino religioso. Uma coisa eu já até falei aqui no vídeo, sabe? Ele era de um jeito, era confessional, a República tirou, ele voltou nos anos 30. Assim. Agora uma dica, assim, vocês querem ficar nesse negócio da história? Então vamos ler os historiadores também, ó. Quer ver, ó? Tem um outro livro aqui, né? Olha só, História da Educação Brasileira do Paulo Giraldelli Júnior, né? Pega aí o capítulo 4, né? Que é aqui, ó, Reformas Educacionais e Ideários Pedagógicos no início dos anos 30, né? É importante ter uma noção do que estava em disputa na hora que o ensino religioso voltou para as escolas públicas. Isso não aparece em lugar nenhum. E tem na literatura. Só que não está na literatura de ensino religioso, está na literatura de educação. Tem que fazer um esforço de ler o Dermeval Saviani. Né? Eu sei que a gente tem umas disputas, assim, a gente que defende a profissionalização do ensino religioso tem uma disputa com o Luiz Antônio Cunha, mas tem que ler ele, pô. Não tem outra solução. Sacou? O cara orientando do Dermeval Saviani também é um cara que ajuda a entender a história da educação no Brasil. A gente tem que ler ele. Eu tenho uma série de reservas, né? Tem hora que ele parte para uma militância lá também que né, é engraçado, né? Qual é a solução de esquerda para o problema do ensino religioso, né? Assim, se você acompanhando o Luiz Antônio Cunha, você chega à conclusão, né? Demite todo mundo, né? Demissão em massa. Essa é a solução de esquerda para o problema do ensino religioso, entendeu? Qual a chance disso funcionar? Sacou? Isso é extremamente contraditório, né? E inoportuno, assim. Mas, enfim, a gente precisava de casar mais essas discussões. E se você acompanhar aqui no texto do Elivaldo e do Remy Klein, né? Você vai ver que ele não traz assim muitos desses autores, não. Ele fica mais focado na questão das discussões que passam ali no entorno do Fórum Nacional de Ensino Religioso, né? Que é o FONAPER, e avança, assim. Então, assim, como os meus alunos pagam uma disciplina inteira disso, que é a história do ensino religioso no Brasil, eu não vou ficar aqui remontando isso, né? O que nos interessa é que, se num dado momento, né, e aí a minha interpretação, né, das leituras do Paulo Giraldelli e do Dermeval Saviani, o que era o ensino religioso? O ensino religioso era uma espécie de vacina contra o comunismo, olha só, o velho fantasma, né, uma coisa que acontecia antigamente, né, não sei se está vivo aí, me parece que o Brasil dá umas voltas e volta na mesma coisa, né, mas, enfim, o ensino religioso era uma espécie de vacina contra o comunismo. Getúlio Vargas estava apavorado, né, pelo menos esse primeiro Getúlio, com as possibilidades de o comunismo vingar no Brasil. E aí ele abre um espaço para o ensino religioso voltar, porque era do interesse da Igreja Católica reintroduzir o ensino religioso mesmo. E ele volta como uma espécie de vacina contra o comunismo. Se presumia que se você der ensino sobre catolicismo desde a base, as pessoas vão se apegar à religião de uma maneira que elas não vão aceitar os ditames do comunismo, né? Esse fantasma que nos persegue aí, né? No futuro, né? Só que entre essa decisão, talvez até movida por esse interesse, e a prática pedagógica, meu cara, tem uma distância enorme, porque nunca se discute a profissionalização desse cara. Se acha que baixou uma lei lá na LDB, uma portaria lá no MEC, ou dizer alguma coisa de cima, e isso se encarna na prática. Não é bem assim. Você já tem ensino pluralista no Brasil muito antes de surgir qualquer proposta de ensino não confessional. Você já tem em germe isso, porque as pessoas, sobretudo movidas, né, à medida que o Paulo Freire vai se popularizando, elas entendem que precisam entrar no mundo do aluno. E o mundo do aluno, às vezes, é um mundo de uma religião diferente da minha. Mesmo que nós dois sejamos católicos, às vezes o jeito de eu ser católico é diferente do jeito dele ser católico. Então a gente vai entrando no mundo do aluno e já vai criando em germe aquilo que depois a gente vai chamar de um ensino religioso não confessional. Entende? Você já tem isso. Porque não adianta decretar de cima. Assim, a coisa se encarna na prática das maneiras que a prática nos permite trabalhar.
Então, essa é a minha cunha que eu queria introduzir para ampliar aí essa discussão do ensino religioso, né? Não tem nada de errado no texto do Elivaldo e do Remy Klein, assim, nenhum dado, assim, confuso, né? Eu acho interessante que eles deram um resumão aqui, né? Sobre como cada LDB foi mudando o ensino religioso, né? A LDB de 61, ela introduz a ideia de que é sem ônus aos cofres públicos, e aí que não problema, porque vários estados já estavam pagando professores, né? O que você faz? Exonera? Não pode. Aí fica esse problema todo, aí na nova LDB, que é a de 1971, não confundir, né, com a anterior, que é de 61, a LDB de 71, no regime militar, acabou excluindo os sem ônus, né? Porque era uma coisa que não era encarnável na prática, assim. Muitos professores já eram contratados enquanto funcionários públicos, né? E tinha uma questão ali, né? E à medida ali que nos anos 90 é quando surgem grupos ecumênicos, né? Que vão decidir ali por um ensino religioso ecumênico, né? E tal, que depois vai migrar, né? O ensino religioso tem essas três fases, né? Clássicas, né? O ensino religioso católico, depois ecumênico, depois um não confessional, né? Que é o que a gente está tentando propor de agora em diante. Assim, qual que é o problema disso tudo? Tem gente que defende o ensino religioso, mas defende pelos motivos que, pelo menos as pessoas mais ligadas ao Fonapera, elas vão entender que são errados. Assim. Tem gente que defende o ensino religioso, mas defende pelos motivos errados. Defende o ensino religioso porque quer catequizar a população. Quer que o professor seja uma espécie de capelão, né, dentro da escola, né? Acontece muito com os meus egressos aqui, né? A gente luta, tem que lutar na escola para poder as pessoas entenderem que a gente é professor. A gente não é padre, né? Então não é porque a menina apareceu grávida no colégio que você vai mandar conversar com o professor de ensino religioso, ora bola. Porque isso não é função dele. Entende? Aí apareceu cocaína dentro do colégio, manda conversar com o professor de ensino religioso. 2 alunos brigaram, manda conversar com o professor de ensino religioso. Como se fosse uma espécie ali de apagador de incêndio, assim, incêndios sociais, né? O bombeiro social, né? Toda vez que tem um problema, você chama o capelão, né? Eu até não sou, olha só que polêmico isso, né? A minha posição, né? Eu, diferente da maioria dos meus colegas, assim, eu não sou contra uma espécie de ensino confessional ser praticado dentro do colégio, como uma espécie de capelania escolar. Capelania escolar significa o quê? Nos mesmos moldes da capelania prisional e da capelania hospitalar. Você abre colégio para, vez em quando, algum sacerdote ir lá e prestar algum atendimento, talvez em algum espaço separado para isso, e isso não é aula, né? Você pode introduzir aí uma espécie de capelania escolar. Não vejo nenhum problema nisso. Agora, o professor, ele é professor, gente. Desculpa. Desculpa, cara. Aí não dá. Aí não dá, entendeu? Ele tem que ter currículo, ele tem que ter disciplina de base e ele tem que ter procedimentos mínimos para o que ele faz ou deixa de fazer dentro de colégio. É para isso que a gente está caminhando, né? Se é confessional, se não é, aí a gente vai discutir sobre qual que é a base epistemológica que esse professor pode usar, ou qual é aquela que mais empodera, qual é aquele conhecimento que o aluno não vai ter em lugar nenhum. Aí a gente precisa introduzir teoria do currículo para discutir isso. Porém, né, o que mais nos importa aqui, nesse momento, é que, né, de certa maneira, o ensino religioso mudou, né? Mudou por conta do avanço da modernidade, você precisa profissionalizar esse cara, né? Agora, o que acontece, né? Essa é a primeira parte do texto do Elivaldo e do Remy Klein, assim, não tem nenhum erro histórico, mas eu já falei aqui das coisas que eu não gosto, né? Eu me incomodo um pouco com a falta com toda hora a gente tem que voltar em histórias do ensino religioso, né? E às vezes propor muito pouco, né? Ou a gente fica sem categoria de análise, entende? Está faltando categorias de análise para poder mediar isso, né? Aí eu acho assim, as categorias de currículo, de profissionalização, elas podiam ajudar mais, né? Inclusive tem uma tese de doutorado, né, que Ciência da Religião Aplicada como terceiro ramo da Religionswissenschaft, né? Que é o nome que na Alemanha se usa para a ciência da religião, né? Para esse estudo científico das religiões, né, numa área específica. Essa tese, né, Ciência da Religião Aplicada como terceiro ramo da Religionswissenschaft, está disponível aí no YouTube, né? Está disponível aí no Google, né? Então depois vocês entrem aí, né? Lá vai ter uma discussão sobre isso também. Profissionalização
né, e aqui eu estou introduzindo, para além daquilo que o Matheus discute nessa tese de doutorado dele, a questão do currículo. Currículo é uma categoria-chave que eu acho que a gente podia trazer aqui e parar de ficar mais fazendo história do ensino religioso e trabalhar mais com categorias de análise aí, eu acho que elas empoderariam mais. Mas olha só, a segunda parte do texto do Remy Klein e do Elivaldo, aí vai numa categoria-chave, que é a de pluralismo. Ela não é uma categoria-chave ainda para o diálogo, para o ensino religioso, curiosamente. O ensino religioso ele avança muito na ideia de diversidade. A palavra diversidade, ela fica flutuando ali, né? Nas discussões de ensino religioso, mas nas discussões de ensino religioso, inclusive acadêmicas, às vezes a gente não introduz muito a ideia de pluralismo. E aqui eu acho que exatamente por tentar fazer a ponte com o diálogo interreligioso, o Elivaldo e o Remy, eles sacaram, assim, é uma grande sacada, assim, de onde que está a categoria que a gente vai conseguir fazer a ponte, assim, que é o pluralismo religioso. Pluralismo, como eu expliquei no último vídeo, não é diversidade. Diversidade, a humanidade sempre foi muito diversa em matéria de religião, mas nem sempre foi pluralista. E o que é pluralismo? Termo técnico que a gente usa em ciência. É você ter a diversidade no mesmo espaço geográfico. Né? Pluralismo é quando as pessoas são forçadas a conviver. Perceba que só o entendimento da categoria já nos ajuda um pouco a entender qual é a religião que a gente tem que trabalhar em sala de aula. Assim. Se você parar para pensar, talvez as religiões antigas sejam muito interessantes, mas religiões mortas, né, digamos assim, religiões que ainda que não são mais praticadas, talvez empoderem menos os nossos alunos do que as religiões do agora e as religiões do mundo deles. Assim. Ou as religiões do Brasil, por assim dizer. Talvez a gente deveria ter um foco maior naquilo que de fato empodera, né? Esse conhecimento, né? Talvez fosse mais interessante. Mas aí é uma discussão de currículo que nem é feita, né? Porque não se presume que existem religiões ou existem conteúdos sobre religião que sejam mais importantes do que outros, né? Se assume que toda a diversidade já produzida sobre religião é importante. Desculpa, gente. Desculpa vir aqui, né, avisar para vocês, né? Por favor, né? Leiam a carta, né? Não fiquem matando o carteiro, não. Eu só vim trazer a carta, assim. Não vai dar tempo de ensinar tudo. Se você é professor, você já deve ter percebido isso. Não dá tempo de ensinar sobre tudo. Não dá para falar sobre tudo. Então, em colégio, o que é ser professor? Né? É a arte de selecionar o que é mais importante, o que é imprescindível. Né? E, de certa maneira, para fazer isso, a gente tem que trazer uma sociologia do conhecimento que nos diga o quê? Que os conhecimentos não operam em igual valor. Tem conhecimentos que funcionam de um jeito e outros funcionam de outro. Na minha cabeça, o Elivaldo e o Remy, eles acertaram em cheio quando introduziram a ideia de pluralismo religioso como paradigma a partir do qual a gente pode pensar um ensino religioso. Assim. Porque não é diversidade apenas. É o pluralismo no sentido de que nunca antes na história do mundo, né, desculpe aí o lulismo aqui, né, mas nunca antes na história desse país, nunca antes na história do mundo, as religiões tiveram tanto que falar das outras. E é essa a grande pergunta daquele novo ramo da teologia que se chamou Teologia das Religiões. A Teologia das Religiões, ela responde uma pergunta, né? Como que a minha religião enxerga as outras? Ou como que uma religião enxerga as outras? Né? Essa teologia das religiões foi o ponto de partida para tudo o que se discutiu em diálogo interreligioso. Muitas vezes engajada, né? A teologia das religiões, sobretudo a vertente, né, inclusivista e a vertente pluralista, né? E aí você vai ter que ler Faustino Teixeira, né? Desculpa aí, né? Não é puxando o saco de Juiz de Fora, que é a Federal de Juiz de Fora que me formou, né? Mas, assim, desculpa, né? O paradigma aí, né, é o Faustino Teixeira, né? Tem outras leituras, mas se você começar pelo Faustino Teixeira, você entende isso, né? A pergunta sobre como uma religião pensa as outras criou toda a discussão sobre teologia das religiões. E ali a gente começou a ter um certo engajamento teológico de um engajamento por uma boa convivência das religiões, né? Mas aí diz o Faustino Teixeira, né? As religiões não estão envolvidas só nos principais projetos de paz, né? Elas também estão envolvidas nos principais projetos de guerra. E, né, Hans King, né, as religiões têm a história triunfal, mas também tem uma série de crônicas de escândalos, né? Então a gente tem que lidar com isso. O pluralismo, ele vai forçar cada religião a dar a sua resposta. Respostas mais exclusivistas são aquelas que a gente encontra em manuais de escola bíblica dominical, né? As seitas e as heresias, né, que a gente tem que combater, né?
que é uma das maneiras de pensar a teologia das religiões. Agora, existem outras, né? Essas outras, elas vão se perguntar sobre o valor das outras religiões. Será que as outras religiões são sempre negativas? Será que elas não têm, né? No caso do cristianismo também, ele vai fazer essa pergunta, né? Será que não tem nenhuma parcela de contribuição para o plano da salvação, né? As outras religiões, né? Essas são perguntas que os teólogos fazem, assim, e que vai levar a um engajamento teológico. Mas o fato não muda. E qual que é o grande fato, né? E esse sim interessa para o professor de ensino religioso, né? É que as religiões vão ser obrigadas a conviver no mesmo espaço. Às vezes dentro do mesmo país, dentro da mesma cidade, dentro do mesmo bairro, dentro da mesma rua, talvez dentro da mesma casa e até o limite da mesma cabeça. Se bem que religião não é uma coisa só da cabeça, né? A gente aprende isso na teoria da religião material, né? Mas reduzindo religião à crença, né? Só para ficar aqui didático, né? Talvez na sua própria cabeça você vai ter duas religiões em algum momento da sua vida e elas vão entrar em disputa. É complexo isso, né? Pessoas que estão em fase de conversão têm sempre essa dúvida, né? Se muda de religião mesmo ou não. Então, o pluralismo religioso permite isso. Então, quanto mais conhecimento mínimo você tiver sobre o que está em jogo, quantas religiões estão em relação, melhor. Principalmente se você for professor. Mais ainda se você for um professor com poder público, né? Autorizado pelo Estado, né, para poder exercer a sua didática, né? Então eu acho que nesse segundo ponto aqui, o Remy Klein e o Elivaldo Custódio, eles acertaram a puxar o pluralismo religioso como aquele fenômeno, aquela categoria-chave que faz a ponte entre o que é o ensino religioso e o que deveria ser o diálogo interreligioso. Porque é o pluralismo que puxa o diálogo interreligioso, os esforços de diálogo produzidos na teologia e produzidos pelas instâncias eclesiásticas, né, por assim dizer, as instituições religiosas e instituições interreligiosas, né, elas surgem nessa perspectiva, né, como lidar com a realidade de que existem muitas religiões, né, como que a gente lida com isso. Então, é a grande questão do diálogo interreligioso, e eu acho que essa questão é a que a gente vai transpor ela, ou elaborá-la didaticamente no ensino religioso. Só que qual que é o grande desafio, né? Aí entra o meu problema com boa parte, né? Eu tenho vários problemas, não sei se vocês estão percebendo que eu sou meio chato, né? Assim, eu crio desentendimento com os meus amigos de ensino religioso e me desentendo também com meus amigos, com os meus colegas de trabalho que discutem com a questão de diálogo interreligioso, né? A ideia de autenticidade, isso me apavora, assim, enquanto cientista da religião, me incomoda demais. Assim. Eu acho que o que cientista da religião tem que observar são as relações interreligiosas. Eu já falei isso nos outros vídeos, né? Só que o que acontece? Todas as vezes que a gente vai fazer uma discussão sobre diálogo interreligioso, entra em questão a ideia de autenticidade, né? Quer ver, ó, que aparece aqui no texto do Remy Klein. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui, né, alguma parte que esteja mais claramente isso aqui, né? Olha só, né? Olha só esse parágrafo aqui, ó. Que eu acho a página mais importante do texto é a página 74, né? O segundo parágrafo diz assim, ó: o diálogo interreligioso pressupõe convicção religiosa, exigindo de seus interlocutores, um empenho de honestidade e sinceridade que envolve a integralidade da própria fé. Mas olha só o que ele fala em seguida, ó. O diálogo verdadeiro é animado por liberdade total, não podendo ser movido por oportunismos táticos. O diálogo não pode exigir nada do outro, senão a disposição para ouvi-lo, compreendê-lo e respeitá-lo. Vocês perceberam que isso aqui não é exatamente um critério de análise? É mais uma militância teológica? Que assim, não está de todo errado num texto que é de ciências da religião e teologia. Às vezes, nesse momento aqui para ele quis puxar para o lado da teologia. Mas é muito complicado para a gente que está mais dedicado a analisar as religiões cientificamente, ficar assumindo isso desde a base. A gente pode até deixar isso num horizonte, mas não pode assumir isso como pressuposto de análise do que é e deixou de ser diálogo. Entende? Existem formas muito complexas de relações interreligiosas, elas nem sempre são pacíficas, elas nem sempre são diálogos da cabeça,
né? Às vezes acontecem coisas que são eminentemente práticas, às vezes são questões emocionais envolvidas, né? Então as relações interreligiosas são muito complexas. E aí quando você fica com esse negócio aqui de diálogo verdadeiro, você está fazendo militância teológica, você não está agindo como cientista da religião, né? E aí, cuidado você, meu amigo, que é professor de ensino religioso, né? Se você está dizendo que vai tomar como base a ciência da religião, não é esse tipo de discurso aqui que eu estou esperando você fazer dentro de sala de aula. Tá bom? Não é virar dentro de sala de aula e falar assim, meus alunos, vocês têm que ter uma liberdade total, não podem ser movidos por oportunismos táticos, né? O diálogo, vocês não podem exigir nada do outro, né? Senão a disposição para ouvi-lo, compreendê-lo e respeitá-lo, né? Esse esforço aqui, para quem milita por boas relações interreligiosas, né, boas práticas, por assim dizer, né, ou não vou nem chamar de boa para não ficar nesse qualitativo, mas para quem milita por práticas mais amistosas, né, relações mais amistosas entre as religiões, tudo bem, faz algum sentido. Agora, é isso que eu espero de um professor de ensino religioso? Assim, um professor que se diz, né, se esse professor de ensino religioso quer aplicar a ciência da religião, eu acho que o foco não tem que estar nisso aqui, não. Né? O foco tem que estar em outra coisa, né? Porque perceba, ao falar dessa maneira aqui, o Remy Klein e o Elivaldo Custódio, eles acabam criando uma condição para aquilo que o professor de ensino religioso vai falar dentro de sala de aula, assim, né? Olha só, uma das condições mais essenciais para o diálogo interreligioso é a virtude da humildade. Então perceba que olha só o que o Remy Klein está dizendo aqui com o seu orientando, né? Que para fazer diálogo interreligioso você precisa, né? Eu já li no parágrafo anterior, né? Honestidade, sinceridade e humildade. Ou seja, eles estão, assim, moralizando o diálogo e moralizando o ensino do professor. E isso foge completamente aos critérios técnicos de profissionalização de um professor na modernidade. Desculpa, né? Não é isso que se esperava de um professor de ensino religioso. Agora, não significa que o professor não vá contribuir com isso. Porque aí entra o Valdinei falando, né, e não mais os autores. Né? Olha só, quando ele fala que os interlocutores têm que ter um empenho de honestidade e sinceridade, ele está presumindo que existem pessoas que entram no diálogo de maneira desonesta e que acabam agredindo outras religiões na hora que entram na relação com elas, porque avaliam a sua como melhor e a outra como pior, sei lá, né? Eu estou aqui deduzindo, né? Ou porque às vezes não avaliam a outra religião com informações precisas, né? Mas perceba, pode ser simplesmente desconhecimento e não necessariamente falta de honestidade ou falta de sinceridade. Porque no fundo, nenhum de nós conhece as religiões verdadeiramente, assim, né? Ou nenhum de nós conhece as religiões totalmente. A gente conhece as religiões de maneiras específicas. E a maneira como a pessoa conhece a sua própria religião influencia a maneira como ela se relaciona com as outras religiões. Às vezes não é uma questão de honestidade, desculpa. Remy, né, onde estiver, se é que está, né, assim, desculpa, sabe, quando você reivindica que um critério para poder falar de diálogo interreligioso, e talvez como um desafio para o professor de ensino religioso, é entender que honestidade e sinceridade é um pré-requisito, assim, para o diálogo interreligioso, é um tipo de moralização que eu acho que não é nisso que a gente deveria focar, assim. Não é nem que está errado, mas é que eu acho que não é o mais importante, sabe? Quando se fala de humildade, eu posso entender isso, mas não no contexto aqui que você está colocando, né? As condições mais essenciais para o diálogo é a virtude da humildade. Não é a sua humildade de achar, né, a minha religião aqui pequenininha, porque é muito fácil fazer isso enquanto você é a minoria. Sacou? Muita gente fala assim, mas essas religiões não são violentas. Meus caros, coisa mais fácil que tem é a religião minoritária não ser violenta, porque ela fica com maior dificuldade de ter acesso às armas. Ora, bolas. As religiões mais agressivas são religiões majoritárias. É uma constante da história das religiões, assim. Mas desculpe, tá? Não existe nenhuma religião, nem mesmo o budismo, né, com todo o seu negócio, que seja imune a ações violentas, não. Não existe nenhum, né? Então a atitude de humildade aqui eu posso entender ela se você profissionalizar. Porque a humildade é a humildade da ciência. A ciência é
um conhecimento imperfeito, mas é o melhor conhecimento que nós temos. Então é a humildade que entende o seu lugar, entende? Ela é humilde porque ela está sempre por revisão. E essa é a humildade do conhecimento científico. É que todo conhecimento está aberto a ser suscetível de críticas e de transformação e de reforma. Nisso é talvez amplamente diferente do conhecimento produzido por algumas formas de religião. Porque tem religiões que produzem o conhecimento e acreditam que aquele conhecimento tem que ser passado de geração a geração, tal como foi no passado. A ciência funciona de maneira completamente diferente. Ela tem uma humildade para entender que é um conhecimento primário. Mesmo as leis da física passam por revisão. As leis mais... Entende, assim, não existe constituição em ciência, né? Mesmo aquelas leis mais graves que poderiam ser constituintes, né? Elas não são cláusulas pétreas, né? Não existe cláusula pétrea em ciência, né? Toda a ciência é passível de emendas constitucionais, né? É passível de revisão. Isso é um exercício de humildade da ciência, aí sim, né? Eu posso concordar com isso. Mas não é o contexto que ele está falando aqui. A humildade que ele está pedindo aqui é a humildade enquanto religioso, né? De baixar sua bolinha, né? E achar que as outras religiões são melhores. Mas não é necessariamente isso, assim. Eu acho que não precisa de você achar que a sua religião é pior do que as outras, ou deixar de achar que a sua religião é melhor do que as outras, para você ter uma atitude pacífica em relação às outras, não. Eu acho que quanto mais a gente forçar a mão nisso, mais a gente dá corda para movimentos fundamentalistas, assim. E detalhe, tá? Karen Armstrong, isso lá na conclusão dela, né? Quanto mais você ridiculariza fundamentalistas, e perceba o efeito Damares, que está acontecendo no Brasil, quanto mais você ridiculariza fundamentalistas, mais eles se colocam como perseguidos de um mundo laicista e ganham adeptos. Entendeu? Leiam a Karen Armstrong lá no final do texto dela, Em Nome de Deus, lá, que vocês vão entender isso, né? Como que lá nos Estados Unidos foi assim, né? Quanto mais se ridiculariza fundamentalistas, mais o fundamentalismo cresce, né? Só um minuto.